Olá, turma! A gente hoje vai estar iniciando o nosso terceiro bimestre, tá? A gente vai iniciar lá no capítulo 5, na página 70, que fala sobre o núcleo e a divisão celular. Como esse capítulo é bastante extenso, quando a gente for falar de mitose e de meiose, tem muitas fases para a gente estudar. Esse capítulo vai estar sendo desmembrado em algumas partes, tá? E a gente hoje vai estar falando sobre o núcleo, tá? Então, quando a gente fala do núcleo, vocês já sabem que o núcleo ele é uma estrutura que está presente em quase todas as células eucarióticas. Por que eu estou falando quase, tá? Porque algumas células eucarióticas podem não apresentar núcleo, como é o caso das hemácias, né? Os glóbulos vermelhos que está presente no nosso sangue. E também vale falar que existem células polinucleadas, que são aquelas que têm muitos núcleos, tá? Quando a gente fala do núcleo, qual é a função do núcleo? O núcleo tem a função de comandar as reações que ocorrem na célula e também está portando as informações genéticas, tá? A gente agora vai falar um pouquinho dos componentes do núcleo. A gente vai começar falando do envoltório nuclear, que é esse cara aqui roxinho, que pode ser chamado tanto de carioteca quanto de membrana nuclear. Quando a gente fala dessa carioteca, que é o nome mais conhecido, é uma membrana que vai estar envolvendo o núcleo e repara que ele está cheio desses buraquinhos que são chamados de poros. Os poros são muito importantes, por quê? Porque é por ele que vai ocorrer a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma, ok? A gente agora vai falar do nucleoplasma, tá? O nucleoplasma, ele nada mais é do que um material, tá? Formado principalmente de água de proteínas, tem um aspecto gelatinoso que preenche o espaço interno do núcleo, tá? Essa matriz de consistência gelatinosa possui bases nitrogenadas, tá? Enzimas, proteínas, ATPs e outras substâncias. O nucleoplasma também pode ser chamado de cariolinfa, tá? E agora a gente vai falar do nucleolo, tá? O nucleolo, ele é um corpúsculo arredondado, tá? Que fica localizado no nucleoplasma e ele atua na formação dos ribossomos, tá? Então, esses nucleolos são corpúsculos esféricos, eles se desfazem durante a divisão celular. Quando a gente for falar de mitose e de meiose, a gente vai falar bastante disso. E são regiões onde são formados os RNAs ribossômicos, que vão ser utilizados lá na formação dos ribossomos, tá? Quando a célula acaba de se dividir. E aí também vale a gente falar que o material genético do núcleo é o DNA, tá? E lá no DNA ele tem os genes, tá? De acordo com a fase, tá? Em que essa célula se encontra, o DNA ele pode estar arrumado de uma forma diferente, tá? Então, quando a célula está se dividindo, o DNA ele vai se encontrar na forma de cromossomo. E quando a célula não está mais se dividindo, ele vai estar se encontrando na forma de cromatina, tá? E aí a cromatina, ela pode ser classificada em dois tipos, que é a eucromatina e a heterocromatina. A eucromatina, ela fica descondensada, tá? Enquanto a célula não está em divisão. E ela vai se condensar durante a divisão celular. Já a heterocromatina, ela está condensada e ela vai continuar condensada mesmo entre as divisões celulares, ok? E a gente agora vai falar um pouquinho dos cromossomos. Quando a gente fala dos cromossomos, a gente sabe que eles são os portadores dos genes que são responsáveis pelas nossas características, né? Nós sabemos também que os cromossomos são filamentos que aparecem lá no núcleo durante a divisão celular e eles são compostos de DNA e também de proteínas, ok? Aí aqui a gente tem alguns cromossomos, já temos 4, e de acordo com a posição do centrômero, os cromossomos eles podem ser classificados. Então é o seguinte, o que é centrômero? Vamos entender. O centrômero é essa parte do meio aqui que está como se fosse estrangulada, né? Uma parte mais estreita. E a gente também pode observar aqui estruturas que podem ser chamadas de braços ou de cromátides, como vocês quiserem, tá?
E aí é o seguinte, como que vai ocorrer essa classificação dos cromossomos? Quando o centrômero ele estiver bem aqui no meio, a gente vai chamar de metacêntrico, tá? Quando ele está bem próximo do centro mesmo, bem no meio. Quando ele subiu um pouquinho, ele está entre o centro e a extremidade, a gente vai chamar de submetacêntrico, tá? Quando ele se aproximou da extremidade, ou seja, subiu mais um pouquinho, a gente vai chamar de acrocêntrico. E quando ele subiu totalmente, não tem mais para onde subir, ele já está lá na extremidade, a gente vai chamar de telocêntrico, ok? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre as células e a gente vai falar os tipos de células, né? Diploides e haploides, mas antes a gente tem que saber que muitos seres vivos, tá? Isso inclui o nosso grupo, né? Os seres humanos, tem 2 grupos de cromossomos, tá? Um vem do pai e o outro vem da mãe. Cada grupo constitui um genoma que vai ser representado numericamente pela letra N, ok? E aí, quase todas as células do nosso organismo, por exemplo, ele tem o que nós chamamos de 2N, tá? Que são 2N cromossomos, tá? Significa que se eu sou 2N, peraí, deixa eu pegar o pincel. Se eu sou 2N, significa que um N veio do meu pai e o outro N veio da minha mãe, ok? E aí nós chamamos então isso de células diploides, tá? As células do corpo não relacionadas com os gametas são diploides e são chamadas também de células somáticas. Então, quando a gente fala de células somáticas, a gente está falando de qualquer célula que é responsável pela formação de tecidos, tá? E também de órgãos. E aí o que eu coloquei aqui para vocês é o seguinte, células diploides, que são do tipo 2N, são aquelas que possuem 2 conjuntos cromossômicos. Significa que os cromossomos nessas células estão dispostos aos pares. Cada par possui cromossomos iguais no que diz respeito ao tamanho e também ao formato e com os mesmos genes. Esses cromossomos iguais, eles são chamados de homólogos, ok? Agora a gente vai falar das células haploides, que é o seguinte, quando vai ter a formação dos gametas, né, para a reprodução, então presta bastante atenção. Se você, eu, né, os seres humanos de uma forma geral e muitos outros seres, temos células diploides 2N, certo? Significa que N veio do seu pai e N veio da sua mãe. O que isso daqui significa? Que houve uma redução do número de cromossomos, tá? Se a espécie humana, por exemplo, tem 46 cromossomos, peraí, ó, deixa eu organizar aqui. A espécie humana tem 46 cromossomos, tá? No total. Se o teu pai te desse 46 cromossomos e a tua mãe te desse 46 cromossomos, ia dar ruim, certo? Não teria como isso daqui dar certo, por quê? Porque 46 mais 46 vai dar 92. Você teria 92 cromossomos. Você não seria um ser humano, porque o ser humano tem que ter 46 cromossomos. Claro que acontece de ter um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, mas são anomalias que a gente vai estudar mais pra frente, tá? Então, isso daqui não tem como dar certo. Então, para reprodução, o que tem que acontecer? A sua mãe vai reduzir os cromossomos dela para 23 e o seu pai também reduziu os cromossomos dele para 23. Houve uma redução do número de cromossomos em cada gameta, tanto do masculino quanto do feminino. E aí o que era aqui, ó, 46 não era 2N? Houve uma redução, agora 23 é N e esse outro 23 também é N. Reduziu então pela metade, tá? Então, isso nós chamamos de células haploides, que são as células gaméticas, aquelas responsáveis pela formação dos gametas, né? Para reprodução. Aí eu coloquei aqui para vocês, células haploides N são aquelas que possuem apenas um conjunto cromossômico, tá? Que é o processo responsável por formar com metade do número de cromossomos de uma espécie, que no caso a gente vai estudar mais para frente, que seria a meiose, tá?
E aí eu coloquei aqui uma imagem só para vocês terem uma ideia. Repara que a célula diploide ela tá sempre em dupla, tá vendo? Ela é 2N e a haploide ele realmente fica sozinho porque ele é a metade. Seria quem? Seria N, tá? Então, vale lembrar que há cromossomos semelhantes entre os dois conjuntos N de cromossomos, tá? Eles apresentam genes para as mesmas características. Esses cromossomos são conhecidos como homólogos, tá? E os genes responsáveis pelas características, eles são chamados de alelos, ok? Aí aqui tá só uma imagem para a gente poder finalizar essa parte da matéria. E aí na próxima aula a gente vai começar a falar das fases da divisão celular e a gente vai abordar a mitose, ok? Beijo para todos e até mais!